Agora que já vimos como chamar os layouts, ou os views, ou os botões, ou os text views para o nosso código de programação, achei por bem fazer pelo menos um ou dois vídeos para falarmos um pouco mais sobre as propriedades, layouts e tipos de alinhamento, uma vez que existem alguns pormenores relacionados com Android que é importante sabermos antes de avançarmos para o desenvolvimento de layouts mais complexos. Neste vídeo não nos vamos concentrar no código C#, mas sim na forma como as ferramentas do Xamarin dentro do Visual Studio nos permitem organizar o layout da nossa aplicação. Vamos falar um pouco sobre as propriedades, falar um pouco sobre os layouts e falar como este tipo de elementos se podem relacionar entre si e como é que nós podemos trabalhar com eles para depois podermos evoluir para aprender outras circunstâncias mais avançadas, ok? Ora, neste caso concreto o que eu fiz aqui foi simplesmente criar um novo projeto, File, New Project, e escolhi uma blank app do Android. Não há qualquer importância aqui com o nome, simplesmente eu quero concentrar a minha atenção naquele ficheiro que está aqui no Resources, Layout, main.axml. E quando eu faço então um duplo clique no main.axml, o que vai acontecer então é que as ferramentas do Xamarin vão ser carregadas e vamos ter aqui então o nosso aspecto visual do nosso layout. Quando eu falo em layout, estou obviamente a falar na forma como estão organizados os controlos na nossa imagem. Ok? Vamos falar assim, na nossa imagem. Esta ferramenta que o Xamarin nos oferece contém aqui dois separadores, o Designer e o Source. Significa isto que, eu agora vou abrir aqui este espaço dos objetos, dos widgets, objetos ou widgets ou controles, estamos a falar exatamente da mesma circunstância, mas queria eu dizer que quando estamos aqui com este aspecto da área visual, nós vamos ter aqui o painel das propriedades, eventualmente alguns poderão ter o painel das propriedades aqui em baixo, por exemplo, se arrastarmos aqui para baixo, ele vai ficar aqui por baixo. Eu, muito sinceramente, uma vez que tenho um monitor bastante grande, eu prefiro ter o painel organizado aqui deste lado. Porquê? Porque a listagem de propriedades é bastante grande, ok? E o que é que acontece então? Aquilo que acontece com as aplicações desktop do C#. Se eu selecionar um controle, as propriedades vão aparecer aqui listadas e, como podem observar, é um leque de propriedades bastante vasto. Okay? Eu vou alargar aqui um bocadinho mais para podermos ver melhor. Aqui temos o Designer, aqui temos o Source. Significa que quando temos a tab Designer selecionada, podemos organizar visualmente os elementos do nosso layout. Se nós quisermos ver o que é que por trás está a ser criado em termos de código, nós clicamos em Source e automaticamente vamos ter aqui a informação sobre o código que está a ser criado automaticamente pelo sistema. Ora, este código, ou esta área de código que nós aqui estamos a ver, tem duas possibilidades de manutenção. Uma manutenção automática, que é feita a partir das alterações que eu faço no Designer, ou então uma alteração manual. Eu posso acrescentar código aqui, que depois obviamente irá ter repercussões na forma como o meu Designer vai estar organizado. Vou fazer um pequeno exemplo, ainda não vamos falar sobre, de uma forma muito detalhada, sobre estas informações que aqui estão. A seu tempo lá chegaremos. Mas reparem o seguinte, se eu tenho aqui no Designer um botão e quero acrescentar um outro botão, eu posso simplesmente chegar aqui, button, ou BUT, e aparece botão, e posso acrescentar aqui um novo botão. Okay? Reparem o que é que acontece no Source. Vamos ter aqui o novo botão adicionado. Ora, significa que se eu agora recortar isto daqui e apagar, e se voltar ao Designer, o que aconteceu é que ele vai atualizar de acordo com a informação que está no ficheiro de código e automaticamente o botão desapareceu. Da mesma forma que se eu chegar aqui a Source, selecionar todo este botão que aqui está, copiar, Ctrl C, abrir aqui um espaço em baixo, fazer Ctrl V, apesar de eu ter aqui duas propriedades que podem criar alguma confusão, neste caso o nome, o ID, e vamos lhe chamar o nome do nosso botão, eu vou clicar aqui no Designer e vamos ver o que é que acontece. Cá estão, então, os dois botões. Portanto, eu posso acrescentar quer de uma forma visual, quer de uma forma através de código. Existem alguns pormenores relacionados com a forma como as ferramentas do Xamarin estão integradas no Visual Studio que não estão propriamente apurados ao máximo. E eu vou mostrar aqui um ou outro exemplo daquilo que eu estou a falar. Vamos imaginar que eu agora
ok, sei que posso arrastar elementos para o interior do meu layout, mas vamos eliminar o nosso layout. Vamos selecionar o nosso layout todo e não apenas os botões, vamos clicar aqui no ambiente mais alargado e temos então o nosso layout todo selecionado. Ora, o que acontece aqui no Source, se repararem, temos aqui logo no topo, Linear Layout XMLNS Android, ok? Muito bem, vamos então fazer o seguinte, está ali Android, correto? Vamos aqui selecionar o nosso layout por completo, vamos clicar com o botão direito e fazer Delete. E o que vai acontecer então é que vamos ficar sem layout. Ora, reparemos o seguinte, sem gravarmos rigorosamente nada, vamos clicar em Source. E estranhamente o que acontece é isto. Voltamos a ter aqui o texto, ok? Que deveria estar limpo, mas não está. E se voltarmos a Designer, reparem o que aconteceu. Afinal de contas, voltamos a ter aqui os nossos elementos, quer o layout, quer o botão. Ora, nada disto faz sentido, poderia estar aqui otimizado o sistema para, sempre que eu eliminasse aqui o layout, automaticamente ele ficar atualizado quer no código, quer no próprio layout. Ora, de facto não fica. O que nós devemos fazer aqui neste caso, uma vez que quisermos deliberadamente limpar o ambiente todo, é primeiro gravar. Okay? O fecheiro ficou agora gravado, saiu dali o asterisco, e ele avisa que este projeto não contém recursos, etc, etc, e que não pode ser compilado. Obviamente que nós não vamos compilar uma aplicação que não tem controles, mas se voltarmos aqui ao Source, reparem o que é que aconteceu. Agora sim, já temos o nosso ambiente completamente limpo. Se eu regressar aqui ao Designer, vamos continuar a ter o ambiente completamente limpo e eventualmente vai aparecer aqui novamente a mensagem a dizer que isto, se for compilado, não vai dar para funcionar. Ok, muito bem. O que é que nós vamos fazer então? Vamos arrastar um layout para o interior da nossa aplicação. Nós podemos arrastar objetos diretamente. Por exemplo, se eu arrastar um botão, eu vou colocar aqui botão, eu vou arrastar aqui um botão. E reparem o que é que vai acontecer. Quando eu estou a arrastar para depois largar, ele vai-me indicar que eu vou utilizar o espaço total da minha aplicação. Okay? Eu vou então largar o botão aqui. Reparem o que é que acontece ao botão. Ele vai ficar com o tamanho inteiro da nossa aplicação. E se eu for aqui ao Source, reparem o que é que aconteceu. Ele colocou aqui Button XMLNS P1. Ok, P1. Ok? E neste momento eu não vos consigo dizer porque é que ele coloca P1. Eu posso ir à internet procurar por que razões P1. Mas antes, de facto, estava um layout, o botão com a extensão Android. Ok, vamos verificar o seguinte. Eu vou aqui gravar. Vamos regressar ao Designer. Vai lá estar o nosso botão a ocupar este espaço todo do nosso layout. Ok, vamos ver se é isso que vai acontecer. Ele está aqui com alguma dificuldade a tentar perceber. Ok, cá está. Cá está o nosso botão, vamos regressar ao Source e reparem como aconteceu esta coisa estranha. Antes estava o texto todo a branco, e vocês podem voltar um pouco atrás no vídeo e ver isso, e agora já passou a estar todo a azul. Ora, por uma questão de coerência, eu prefiro sempre colocar aqui Android. Okay? Vou colocar Android ali, vou copiar, Ctrl+C, e agora vou pressionar a tecla Alt, e arrastar aqui o texto para selecionar só o P1 em cada uma das linhas. Pressionei a tecla Alt, ok? Tenho ali o cursor, tecla Alt, agarro no cursor, vou arrastando para selecionar e reparem que ele pode selecionar pela linha, ok? E agora vou fazer Ctrl V para colar Android em todos os elementos do meu layout, ok? Eu prefiro assim, para não haver qualquer problema, e vamos verificar que o nosso botão está aqui. No entanto, esta não é a forma correta de nós largarmos os objetos no nosso layout. A forma correta é nós termos um layout, ou vários, depois vamos ver como, mas só tendo um layout e depois descarregando para o seu interior os controles. Por isso, eu vou fazer aqui um delete a este botão e vou primeiro adicionar um layout. Ora, para a secção dos layouts, eu tenho aqui layouts, ok? Mas eu poderia escolher aqui layout, escrever layout. Reparem que na secção de layouts nós temos frame layout, grid layout, linear layout, relative layout, depois temos space, é o único que não tem a palavra layout, e o table row também não tem a palavra layout. Mas layouts nós temos aqui. E de uma forma inicial, os mais utilizados são os linear layouts. Aquele que é criado automaticamente é um linear layout do tipo vertical. Estes dois layouts são absolutamente iguais.
A única diferença é que eles têm uma instrução, uma propriedade, que identifica que a organização dos controlos vai ser vertical ou horizontal. Vamos então arrastar um linear layout aqui para o interior da nossa aplicação. E reparem o que é que acontece, ele vai dizer que vai ocupar todo o espaço. E agora sim, nós podemos colocar lá botões. Vamos colocar aqui um botão e temos o botão colocado. Ora, o que é que acontece aqui neste caso concreto? Temos aqui alguns aspectos sobre os quais é importante falar neste momento. Temos aqui um botão, temos aqui um layout. Portanto, temos dois elementos. O layout contém o botão. Ou, neste caso, o botão está contido dentro do layout. Então, significa que no ficheiro HTML, eu vou guardar por uma questão de coerência, o que acontece é isto. Temos aqui, então, o nosso linear layout, que cá está, aparece como P1. Reparem como é que ele automaticamente altera tudo isto. Ok, vamos deixar ficar assim, não vamos aqui contrariar o sistema. Ele vai funcionar à mesma. Mas acontece esta circunstância. Temos aqui o layout, e ao contrário do que acontecia anteriormente, nós não temos aqui o layout a ser fechado deste lado. Porquê? Porque dentro do layout nós vamos ter os outros elementos. Agora, temos aqui dois aspectos que são interessantes de falar, que é o Match Parent e o Wrap Content. Muito rapidamente, antes de acabar o vídeo, e depois iremos continuar no vídeo seguinte, o que é que significa Match Parent e Wrap Content? Basicamente, estes dois itens que aqui estão significam o seguinte. Match Parent significa ter uma dimensão igual à do contentor. Isto é, se nós temos um layout que ocupa, por exemplo, toda a largura da nossa aplicação, toda a largura, se eu tiver um elemento que tem na propriedade largura Match Parent, significa ocupar a largura toda do nosso contentor. Vamos mostrar aqui no quadro das propriedades onde é que nós encontramos essas propriedades. E eu chamo a atenção para a forma como as propriedades estão organizadas. Normalmente elas podem aparecer organizadas por ambientes ou por grupos de propriedades, vamos lhe chamar assim. Eu vou aqui fechá-las todas e reparem o que é que acontece. Poderá ser interessante estarmos a olhar para as propriedades desta forma, mas numa fase inicial nós não vamos às vezes ter muita facilidade em perceber, ok, onde é que está uma determinada propriedade, por exemplo, do alinhamento do texto. Okay? Porquê? Porque elas estão organizadas num contexto que só as pessoas mais habituadas a este tipo de programação estão familiarizadas. Eu prefiro ter aqui organizadas por ordem alfabética, porque são mais fáceis de procurar. Então é assim, nós temos aqui o nosso botão organizado lá em cima, colado no topo da aplicação, okay? Neste caso no topo do nosso layout, e com uma largura completamente grande, isto é, a toda a largura do nosso layout. Ora, o que é que significa então isto? Se nós formos aqui, por aqui abaixo, pelas nossas propriedades, o que nós vamos encontrar é layout width, que é a altura, e o layout width, que é a largura. Portanto, temos aqui a largura, temos aqui a altura do nosso botão, que é o que está selecionado. Se nós selecionarmos o layout, vamos também ter aqui a altura e a largura. E reparem nesta circunstância. No layout altura, nós temos Match Parent. Ora, por isso é que nós temos aqui o layout a ocupar este espaço todo. Eu, por uma questão de conseguirmos visualizar isto melhor, eu vou aqui colocar uma pequena cor e para isso vou procurar aqui a propriedade Background, ok? E na propriedade Background, e atenção, eu vou falar sobre isto nos próximos vídeos, não se preocupem com o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o seguinte termo. Vou colocar aqui um cardinal, FF, e vou colocar um tom amarelo. Ora, FF00. Ok? Isto para colocarmos aqui uma cor amarela no fundo, para conseguirmos ver claramente o nosso layout, porque o botão já tem aqui uma pequena cor diferente, ok? Então vamos regressar aqui e reparem no seguinte, temos o nosso layout selecionado e temos layout width, ou height, vamos lhe chamar altura, Match Parent. Match Parent significa que o layout vai ocupar o espaço por completo. Se eu clicar na seta do lado e escolher Wrap Content, isto é, vai organizar-se de acordo com o conteúdo que ele tiver, então o que é que vai acontecer ao meu layout? Ele automaticamente vai encolher apenas para ter espaço para os objetos que lá estão dentro. Ok?
Então, neste caso, se eu arrastar ou copiar, por exemplo, agora este botão que aqui está, e reparem, eu cliquei por cima do botão e temos ali button, eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não dá. Vamos aqui tentar, Ctrl+C, Ctrl+V, não dá. Copy. Nada. Ok, muito bem. Então vamos arrastar um botão lá para dentro. Button, e depois eu já vou explicar porque é que nós temos aqui algumas dificuldades em trabalhar com o layout. Vamos arrastar aqui o botão para dentro. Reparem o que é que acontece então. O nosso layout, que é este espaço amarelo, está organizado para ir aumentando à medida que eu vou acrescentando elementos, ok? E por isso mesmo é que nós temos agora aqui nas propriedades o wrap content ou o parent neste caso, ok? Ora, então o que acontece é o seguinte, neste momento eu vou ter uma dificuldade muito grande em conseguir selecionar o meu layout, apesar dele existir, reparem. Ele tem aqui, ele tem as propriedades match parent, portanto, na largura ele está a toda a largura da janela, mas na altura ele está apenas com o espaço necessário para lá ter dentro os dois botões que aqui estão, ok? Muito bem, então o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou ter um problema muito grande para conseguir selecionar o meu layout. Repare, eu tento clicar aqui na zona amarela, mas de qualquer das formas, quando eu clico na zona amarela vai ter o botão 1, quando eu clico aqui na zona amarela vai ter o botão 2. E portanto, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu consigo selecionar, porque não tenho aqui nenhum mecanismo para selecionar isto? Bom, eu posso utilizar aqui esta pequena tecla que diz Highlight Containers, e quando eu clico aqui, o que é que vai acontecer? Reparem como os botões rapidamente encolheram. E agora sim eu posso clicar aqui fora, ok? E vou conseguir selecionar o meu layout. Okay? Cá está o meu layout selecionado. Mas foi necessário ativar esta pequena tecla que aqui está. No próximo vídeo, porque este já vai longo, vamos continuar a falar sobre estes aspectos, sobre a forma como as propriedades estão organizadas e como é que nós podemos aqui organizar no espaço os nossos controlos. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.